Olá pessoal, tudo bem? Depois do último vídeo, alguns amigos me escreveram perguntando qual seria a diferença entre provas e expiações. Bom, essa é uma dúvida relativamente comum, até mesmo entre espíritas que estão iniciando o estudo. Fica um pouco confuso muitas das vezes entender qual é a diferença entre essas duas questões. Mas antes da gente falar diretamente sobre provas e expiações, a gente precisa compreender a ideia de por que reencarnamos, né? E a gente reencarna com a ideia de progredir, de crescer, porque dentro da doutrina espírita a gente aprende que Deus nos criou, a todos nós, simples e ignorantes, e que o nosso objetivo aqui é evoluir até nos tornarmos espíritos puros. Dentro desse entendimento, então, a gente precisa entender que ao longo dessa nossa jornada evolutiva, nós vamos passar por diversas situações onde nós seremos provados. E isso a gente poderia fazer um comparativo com o plano material. Por exemplo, quando você é criança, que você entra na escola, o seu objetivo é o quê? É ir subindo de nível até que você chegue à universidade, né? Você possa fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutor e por aí vai. Esse mesmo entendimento existe dentro da escala evolutiva espiritual. Então, para que você chegue, por exemplo, do jardim de infância até a universidade, quantas provas você não precisa passar, né? A cada ano você faz inúmeras provas, a cada semestre você realiza provas que vão testar o seu conhecimento e a sua capacidade de aprendizado, ou quanto você sabe e absorveu daquele assunto. Da mesma forma é na vida espiritual. Para que a gente evolua, a gente de tempos em tempos vai passar por certas provações. E a expiação, então, o que seria? A expiação, ela seria aquele momento em que, por exemplo, a gente não conseguiu se dar tão bem numa determinada prova, falhamos no cumprimento de uma obrigação, e aí, então, a gente vai precisar repetir. Essa repetência diante de um aprendizado que já foi ensinado, ela se torna uma expiação. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, ele vai trazer o seguinte entendimento para a gente dentro do capítulo 5, que vai falar sobre bem-aventurados os aflitos. Lá nesse capítulo, no item 9, é colocado a seguinte frase sobre provas e expiações. Ele diz assim: a expiação serve de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas prova ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Então, bem aqui a gente já vai fazer algumas conexões. Primeiro, entender que às vezes nós passamos por expiações que acabam podendo chamar também de provas. Sim, porque de qualquer forma são testes, são situações adversas pelas quais a gente vai precisar passar, assim como uma prova. Mas uma prova, ela não é uma expiação, são coisas diferentes. É a primeira vez que você está sendo testado com relação àquele conhecimento. Para a gente aprofundar melhor, o Kardec, ele trouxe através das revistas espíritas uma forma de tentar, né, esclarecer os contextos e dúvidas que as pessoas na época tinham acerca dessa nova doutrina. E muitas pessoas, muitos grupos espíritas escreveram para Kardec perguntando a diferença e tentando entender melhor sobre provas e expiações. E na Revista Espírita do ano de 1863, no mês de setembro, ele tem uma série de artigos falando apenas sobre provas e expiações. E nesse capítulo, ele vai falar o seguinte, que a expiação, ela implica necessariamente a ideia de um castigo, mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. As expiações, né, elas teriam mais essa ideia de algo mais penoso, porque nós já fomos testados naquilo e nós não passamos, e as provas não. As provas, elas são necessárias porque a gente precisa avançar até não ter mais a necessidade de passar por elas. E aí ele diz mais adiante: em certos casos, a prova se confunde com a expiação. Isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. O candidato que se apresente para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá de recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência do primeiro. A segunda prova, então, se torna uma expiação.
Então, eu acho que Kardec, através dessas passagens, deixa pra gente muito claro essa ideia e esse comparativo que existe entre provas e expiações. Espero que tenha ficado claro para você e até a próxima.